queridos irmãos, na paz do Senhor. Amém. Que responsabilidade, hein? Pregar no dia de Santa Ceia. Isso era para ser pastora, mas... Eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês lá em João 8. Hoje é o dia de Santa Ceia, irmãos. Dia de comunhão, de renovação com Jesus. Então vamos prestar bastante atenção naquilo que Jesus tem para nos falar através da palavra. Em João 8, capítulo 8, a gente fala assim: a mulher apanhada em adultério. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então, sentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, com perseverança, perguntando-lhe, endireitou-se-lhe e disse: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isso, e os acusadores pela consciência saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e vendo que ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Pode se sentar, irmãos. Hoje, dia de Santa Ceia, a gente começa sempre pedindo perdão uns para os outros, para que a gente possa fazer parte do banquete. Mas o perdão, na verdade, tem que ser todos os dias, pedindo para Deus, porque nós somos muito falhos. Nós temos que nos colocar no meio, igual fizeram esses fariseus com essa mulher. Trouxeram para o meio, para expor. E a gente, todos os dias, precisamos ter alguém que nos coloque no meio, para que a gente possa realmente nos arrepender e ficar de frente com Jesus, para que Ele possa nos absolver dos nossos pecados, que não são poucos, são muitos, porque os nossos pensamentos muitas vezes nos levam a pecar muito. Mas o que me mais chama atenção, eu coloquei alguns pontos aqui nessa pregação, obrigada, mestre, é que todo o povo, no versículo 2, pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, ensinava. Todo o povo, quando
você entende de todo o povo que vinha ter com Jesus, era todo o povo. Eram doentes, eram pessoas que precisavam, eram pessoas que queriam a cura, eram pessoas que queriam Jesus, eram pessoas que só queriam o propósito, só queriam a bênção, como acontece nas igrejas. Muitas vezes a gente está na igreja, estamos só querendo a bênção, não o abençoador. Muitas vezes nós viemos para a igreja querendo que resolva os nossos problemas, não agradecendo pelos nossos problemas. E a gente deve pensar muito bem nisso, sobre o que nós estamos querendo de Jesus. E junto com esse povo também iam os escribas e os fariseus. E trouxeram essa mulher que foi apanhada em ato de adultério. Um ato que é errado. Mas, irmãos, para a gente fazer esse ato, a gente não faz sozinho. E eles só levaram a mulher. Então tem pessoas que vão andar com a gente, vão fazer o erro com a gente, mas na hora de acusar, ele vai te colocar só você na frente. Sabe por quê? Porque quando nós somos escolhidos por Deus, a gente sempre fica em evidência. E essa mulher foi escolhida para que o Senhor nos ensinasse o que é o perdão. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Eu acredito aqui que o maior erro dos escribas e dos fariseus foi colocar essa mulher no centro, no meio, de frente com Jesus. Porque eles até ouviam falar ou sabiam quem era ele, mas não sabia que aquela mulher ia sair dali perdoada. Porque a Bíblia nos ensina que foi no meio da multidão que a mulher do fluxo de sangue foi curada. Que foi no meio da sinagoga, quando Jesus chamou o homem da mão mirrada, foi que ele foi curado. Então a gente tem que prestar sempre atenção para a gente não estar nas laterais, mas sim no meio, no centro da vontade que Deus tem para a gente. Mas a gente tem mania de se esconder nos cantos, de não querer fazer a obra de Deus, de não querer fazer aquilo que o Senhor fala para a gente. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil a gente se esconder e fazer as coisas erradas do que realmente as pessoas nos reconhecer como cristão, do que realmente as pessoas nos reconhecer como crente. É muito difícil, porque a gente vive num mundo onde existem várias pessoas, e é mais fácil um de fora te levar do que você trazer um de fora para dentro. Porque não tem nada a ver. Jesus com certeza não está vendo isso. Não tem nada a ver. E a gente sempre vai sem o nada a ver. A gente sempre vai olhando para as coisas que não são de Deus. E o mais triste, irmãos, é que nós cristãos, sabemos que a única pessoa que tem a solução para o nosso problema é Cristo. Que a única pessoa que pode te dar saúde, te dar direção, te dar tudo que você precisa é Cristo. Mas infelizmente a gente deixa as pessoas nos levar. Eles falam para Jesus, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles já estavam com segundas intenções sobre Jesus.
Jesus conhece tudo, sabe tudo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o caminho e a verdade. É Ele que nos leva à salvação. É Ele que faz a diferença em nossas vidas. Foi Ele que morreu naquela cruz para ser o nosso Cordeiro. Foi Ele que não hesitou de estar ali, passando por tudo que tinha que passar, por cada um de nós. E por bem menos, nós não temos coragem de nem agradecer, nem de falar nada para Jesus, nem de fazer nada por Jesus. Quantas vezes nós pedimos igual o ladrão da cruz? Quantas vezes nós pedimos para estar no reino? Mas quantas vezes nós também somos o outro que negamos? Quantas vezes? A nossa bênção é que Jesus, Ele pensa e olha para a gente diferente, de uma forma diferente. E isso, diziam eles, tentando para que viesse ter o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Irmãos, a Bíblia não fala o que Jesus escrevia. Mas, com certeza, quem estava lá sabia o que ele estava escrevendo. Porque tem coisas que só Jesus precisa escrever sobre nossas vidas. Tem coisas que só o plano de Deus é que faz parte das nossas vidas. A gente não precisa saber. Porque se a gente sabe, a gente sempre dá um jeito de tomar outra direção. E Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então tem coisas que Jesus fica em silêncio, só escrevendo. E aí, a gente acha que Ele não está fazendo nada por nós. Entramos em desespero, achando que Jesus já parou de olhar por nós. E é um grande engano. Quando Jesus está escrevendo a nossa história, é aí que nós estamos no caminho certo. É aí que as coisas vão acontecer conforme Ele quer, não como nós desejamos. E como preservaram-se? Perguntando-lhe, endireitou-se ele e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Quantas vezes a gente atira a pedra contra as outras pessoas? Quantas vezes nós somos fariseus? Quantas vezes nós somos escribas? A gente gosta muito de apontar os erros dos outros. Gostamos sempre de colocar a outra pessoa em evidência, no meio. Mas quando acontece com a gente, nós somos sempre os coitados. Irmãos, eu vejo, com mais eu vou vendo as coisas de Deus, e assim, quanto mais você vai se aproximando dele, você vai querendo mais saber, e quanto mais você busca o reino, você vai vendo que mais você tem que perdoar e mais você tem que deixar de acusar. As pessoas no mundo acreditam que é a lei do retorno. Você faz, você recebe. Mas nós não. Nós acreditamos em um Jesus, um Cristo que morreu na cruz para nos libertar. E se nós formos lermos a Bíblia, o Novo Testamento,
A gente vê muita coisa que Ele fez para nos ensinar. Ele nos ensinou através do filho pródigo, que nós muitas vezes estamos na casa de Deus e queremos experimentar o mundo como o filho mais novo, mas tem gente que é como o filho mais velho. Fica na casa, mas não tem a intimidade. Tem até o conhecimento, sabe até quem é Deus, sabe até o que Ele faz, mas não tem a intimidade com Ele, porque vive na mesmice dentro da casa do Senhor e não se entrega de verdade, não faz aquilo que aquele filho que foi embora, que se arrependeu e voltou, mesmo querendo ser o empregado do pai, voltou e pediu perdão. Muitas vezes a gente está na casa do pai e não tem coragem de pedir perdão. E tornando-se a inclinar, ele escrevia na terra. Porém, ouviram eles isso e os acusados pela consciência saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estavam no meio. De novo, de novo na Bíblia fala no meio, nesse mesmo capítulo da Bíblia. A consciência. A consciência é algo que mexe com a gente, mas muitas vezes nos deixa também culpados. Porque se eu olho para o meu irmão e eu acho que eu estou certa, eu nunca me coloco no lugar dele. A consciência é algo muito pesado para a gente. Eu tenho certeza que um a um saiu dali, porque provavelmente eles devem ter pensado: eu já pequei, o que eu vou fazer? E muitos dali já ouviam falar de Jesus, já sabiam quem Ele era. Já sabiam que Ele fazia vários milagres. E provavelmente, primeiro que fosse tirar a pedra, talvez fosse dito o pecado dele. E conhecendo Jesus, a gente sabe que Ele sonda o nosso levantar e o nosso deitar. Sabe o que Ele conhece mais do que ninguém, cada um de nós aqui. Por isso que a nossa consciência não nos deixa. Porque eu posso até mentir para o irmão, eu posso até enganar, mas você que conhece Jesus sabe que Ele está te vendo, sabe o que Ele está fazendo por você, sabe cada detalhe da sua vida. Então a sua consciência tem que estar limpa mesmo, muito limpa, principalmente no dia de Santa Ceia, irmãos. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que aquela mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Ali, irmãos, ela já sabia que era Jesus, o que Ele ia fazer na vida dela. Ali já teve um arrependimento. Quando a gente chama Jesus de nosso Senhor, de nosso Salvador, o único que faz tudo pela gente, nós o reconhecemos. E só o fato de nós reconhecermos Jesus em nossa vida já faz uma grande diferença.
já faz uma diferença incrível na vida dos outros. Eu tenho certeza que cada um aqui já passou por alguém perguntar se você é crente. Porque quando eu estou no meu trabalho, que chega alguém novo, sempre fala para mim, bem, você é crente, né? Eu falo, sou. E isso, toda vez que eu digo que sou, dá uma sensação de, nossa, eu não neguei minhas raízes. O problema é que a gente tem um grande problema das nossas raízes. Eu sou crente da igreja tal, eu sou evangélico da igreja tal, eu sou da igreja tal. Irmãos, nós vivemos num reino. Não existe placa. Não existe Deus de Israel de cima e Deus de Israel de baixo. Existe uma Deus de Israel juntas. Nós somos só um povo que está querendo subir para morar naquela grande morada que o Senhor prometeu. Porque nós acreditamos nessa palavra. Não tem como. Não tem como. Eu sou crente ou eu não sou crente. Eu não sou de igreja. Eu sou de Cristo. Ele não morreu por uma placa de igreja. Ele morreu por nós. Para que a gente pudesse ser salvo. Mas todos os dias a gente tem que buscar essa salvação. É todos os dias. E não é fácil. Não é fácil. Porque o maior desafio é a nossa casa. O maior desafio é a nossa casa. Porque todos os dias a gente precisa ser melhor dentro da nossa casa. E infelizmente nós não somos. Porque a família foi o primeiro projeto de Deus. E a gente não deve deixar. Eu sei que a gente passa por muita coisa. Nós mulheres, então, nossa, não é fácil a batalha. Não é fácil mesmo. Quem trabalha em casa, quem trabalha na rua, quem tem filhos, quem tem os processos que está passando, não é fácil. Porque se a gente agrada o filho muito, o marido diz que a gente está puxando muita sardinha para o lado do filho. Se a gente agrada muito o marido, o filho fala que, nossa, você só quer dar atenção para o pai. Se a gente tem problema no trabalho, a gente não pode trazer para casa. Porque o problema do trabalho não é um problema de casa. E o problema de casa não é um problema do trabalho. Nós temos que aprender a dividir o nosso tempo, todo o tempo. E dentre esses vai e vem da vida, nós como os cristãos ainda temos que ter tempo para Jesus. Porque quando a gente levanta, a certeza que a gente tem foi que Ele nos deu a vida. Que é por Ele que nós estamos aqui. Que é por Ele que Ele nos fortalece para que a gente possa vencer as nossas batalhas. Que é somente Ele o dono de cada detalhe das nossas vidas. A gente não sabe os motivos que às vezes nos faz errar. Ou muitas vezes sabemos. Mas o motivo de estarmos hoje aqui é porque esse Cristo morreu na cruz por nós. E nos deu o privilégio de renovarmos cada mês através da Santa Ceia. Cada detalhe. Eu cada vez mais fico grata a Deus toda vez que me dá uma oportunidade. Uma vez o irmão Josué falou
que ele agradecia porque quando dava oportunidade, dava mais incentivo de ler mais. E isso é muito importante. É importante mesmo. Porque muitas vezes a gente acaba esfriando. E é normal a gente esfriar. É normal. Sabe por quê? Porque a gente vive num mundo de desafio. A gente gosta de ser desafiado. A gente gosta de ter a incerteza de que a gente precisa se preparar, porque se a gente for pego de surpresa não é legal. Então, quando a gente é muito chamado, quando a gente vem para frente, que a gente fala de Cristo, que a gente começa a viver com Cristo, você começa a se preparar mais, você começa a ler mais, você começa a exercer mais a sua função de cristão. Por isso que é importante a gente falar de Jesus. Hoje no estudo que a gente estava, o Eduardo também estava, o Eduardo fez a seguinte pergunta: pastor, por que Moisés, depois que ele quebrou as tábuas, ele teve que refazer de novo? E aí ele falou assim, ele se deu muito mal, porque ele foi tirar a pedra, polir a pedra, fazer todinho e escrever todinho de novo. E aí a resposta do pastor foi: porque quando ele foi com Deus, Deus deu o coração dele para ele através daquelas palavras. E quando ele quebrou, ele teve que limpar o coração dele para devolver para Deus. Então é isso que nós somos. Cada vez mais nós temos que limpar o nosso coração para entregar para o Senhor. Aleluia. Cada vez mais. Porque isso que ele fez na cruz por nós, ele entregou o maior ato de amor por cada um de nós. E nós temos que fazer, mesmo que sejam pequenos nossos atos, devagar, aos poucos, mas temos que fazer um ato para Jesus. Porque eu tenho certeza que cada um que está aqui fala que ele é o grande eu sou da sua vida. Porque para mim ele é. Quando eu penso que eu estou fraca, forte eu estou. Por quê? Porque eu tenho um Deus. E quando você acredita nesse Deus vivo, nesse Deus que faz diferença na nossa vida, você muda de direção. Você fica forte. Porque parece que o amanhã vai ser difícil. E ele faz uma semente de alegria brotar na sua vida. É um detalhe que faz a diferença na nossa vida. E foi isso que aconteceu com essa mulher que foi pega em adultério. Talvez ela pensasse ali que na frente daquelas acusações ela já seria eliminada, que já não tinha mais o que fazer. Mas existia Jesus na frente dela. E é ali que foi a grande salvação dela. Então, irmãos, acreditem, existe um Jesus com a gente também. Nós não estamos vendo igual aquela mulher, e ele não está escrevendo o dedo com o dedo na areia. Mas eu tenho certeza que ele se faz presente. Eu tenho certeza que ele está escrevendo a história de cada um de vocês, inclusive a minha. Porque ele é um Deus misericordioso. Mas ele é justo. Então não pense que aquilo que você fez de errado não vai ser cobrado. Porque vai. Parece que não, mas vai. Porque as nossas vidas são feitas de decisões e processos.
Muitas vezes os processos são muito doloridos para que a gente possa chegar com Jesus. E por causa das nossas decisões, esses processos acabam se alongando de estar próximo de Jesus. Então, hoje, que nós vamos renovar essa nossa aliança com Jesus, que a gente possa estar pedindo perdão a Ele pelos nossos atos. Perdão de verdade dos nossos corações, da nossa consciência. Porque é muito fácil pedir desculpa, mas perdão é difícil. Porque para me perdoar, eu não posso mais nem lembrar daquilo que aconteceu. Mas a gente tem algo dentro da gente que a gente vai lá e uma ferida que a gente sempre vai lá e cutuca e sangra e a gente lembra de novo. E a gente fala da boca para fora: não, mas eu já perdoei. Não, tá tudo bem, eu já perdoei, mas eu nem quero ficar perto da irmã. Tá tudo certo. Ela lá e eu aqui. Eu já perdoei. A pergunta é: quando chegar lá em cima no céu, você não vai querer ficar perto da sua irmã? Como que você vai ficar distante se lá falando que a gente vai ficar todo mundo junto? Falando uma só voz? Falando santo, santo, santo. Irmãos, vamos tentar melhorar cada vez mais. Eu estou tentando melhorar cada dia mais. Estou tentando buscar Jesus mais. E já falei para Ele que não vou fugir do meu chamado. Se o meu chamado é falar a palavra dEle, eu vou ler e vou me capacitar para que Ele possa me usar. Se o meu chamado for limpar a igreja, eu venho e vou fazer aquilo que Ele está me pedindo. Se o meu chamado é recepcionar as pessoas ali na porta, eu vou estar na porta recepcionando. Se o meu chamado for sentar e abraçar uma irmã que está do meu lado, eu vou sentar e vou abraçar a irmã do meu lado. Porque para Deus não existe um trabalho pequeno nem um trabalho grande. Existe trabalhar para o Senhor, seja o que for, seja de que forma for. Amém? Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, estamos aqui, Senhor, como uma grande família, Pai, que somos seus filhos, Senhor, para te adorar, Senhor, para dizer que grandioso és tu, Senhor. Ah, Jesus, perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, de cada detalhe que nós deixamos passar, Pai. Porque, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, grandioso és tu, Senhor. Jesus amado, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para dizer a grandiosidade do Senhor em nossas vidas, Pai. Ah, Jesus, perdoa-nos, Pai, de tudo mesmo, Pai. Porque grandioso és tu, Senhor. Grandioso és tu, Senhor, por estar presente em nosso meio, Pai. Senhor, assim, Senhor, como aquela mulher, Pai, que teve o erro, Senhor, não foi apedrejada, Pai. Nós te pedimos, Senhor, também. Perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados. E que a gente possa ir, Senhor, e não pecar mais, Pai. Ah, Jesus, grandioso Rei, Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré, obrigado, Senhor, pelo grande sacrifício que tu fizeste na cruz por eles. Renova-nos, Senhor, por mais esse mês, Pai. Renova-nos, Senhor, com esse pão e com esse vinho, Pai.
que significa teu corpo e teu sangue, Senhor. Ah, Jesus amado, grandioso Deus, nós já te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia por nós. Amém. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 11, lá no versículo 23. Mais um mês de Santa Ceia. Graças a Deus, aleluia. Gratidão ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos mais a agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é misericordioso. E nós glorificamos a Deus por mais uma oportunidade na casa do Senhor. Glória a Deus. Então, em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice, eu acho lindo, lindo, lindo. Este cálice é um novo, aleluia. Este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Lindo, maravilhoso. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, presta atenção aí. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você examine, eu examino, você examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque todas as vezes, eu vou até repetir, todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. A palavra é bem clara para nós. Aqui não tem nenhum bebê na fé. Nós já somos bem adultos no entendimento. Então examine-se o homem a si mesmo. E depois participe da Santa Ceia do Senhor. Foi falado aqui de perdão. Foi falado aqui de amor. Foi falado aqui de olhar para nós mesmos. Foi falado, aleluia, para que nós venhamos a ser adultos no entendimento. E assim,
participe da Santa Ceia do Senhor num só pensamento, sem nenhuma sombra de variação, sem nenhuma dúvida, nada, nenhuma conversa, nenhum pensamento maligno, nenhuma intenção maligna. Irmãos, nós estamos, aleluia, lutando, perseverando para ganhar o céu. Nós precisamos, os dias são maus. A maldade humana ultrapassa o entendimento de um ser humano. Mas nós estamos aqui, lutando para valer, matando um leão por dia. Sabe, quando pica no cérebro, o Espírito Santo incomoda a gente, é para acertar mais. Santo, irmão, no dia que nós for santo, você pode ter certeza, nós vamos sair da terra. Mas nós estamos aqui, como diz o pastor Edmur, estamos granjeando, lutando, perseverando, perdoando mais, sendo mais, aleluia, adultos no entendimento. Aleluia, glória a Deus. Está orando por esse banquete que vamos receber agora. Representa o corpo e o sangue do Senhor. Vamos receber, porque isso aqui é como se fosse na nossa vida uma vacina que a gente toma cada mês. Então nós estamos retornando à casa do Senhor para nós tomar mais uma dose dessa vacina, que ela significa muito na vida do cristão. Porque cada vez que nós participamos da Santa Ceia, nós chegamos mais ao Senhor, porque fazemos parte daquele povo que vai morar com o Senhor lá no céu. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, aqui está esse alimento que representa o corpo e o sangue do Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, a cada um que for participar desse banquete com o Senhor. Abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja. Senhor, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, que está no meio de nós, Senhor. Abençoa cada um, Senhor Deus, para que possamos fazer a tua vontade, podemos fazer o teu querer na vida de cada um de nós. Abençoa poderosamente, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavados, que tão afastando
te confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se livre de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Glória a Deus, aleluia! Glória, glória, glória a Deus, aleluia! Eu abri o meu assim, ó. Bota a cabeça. Não caiu o pão. Quer pegar ele? Pega aqui. Já tá aberto, meu. Viu? Amém? Todos pegaram? Amém. 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 Comamos todos juntos. Vou fazer isto em memória dele. Tomamos todos juntos. Em memória dele. Aleluia, Jesus. A Vitória coloca o louvor, fica Jesus mais um pouquinho, cantado, aleluia, Jesus. Senhor Deus. O Senhor está conosco, eu creio, para a honra e glória dele. Amém? Soberano Deus, querido Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, aqui está seu povo, seus escolhidos, a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue nos aconselhando, nos ensinando a sermos teus servos. Em nome de Jesus, seja conosco, nos ajuda, nos ensina a ser temente e obediente ao Senhor. Amém? Pai nosso que está no céu, Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém.
nessa posição para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui na igreja nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja e esteja com toda a igreja, todos digam Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo nós podemos. Aquele que nos fortalece. E operando Deus, Quem impedirá? mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus é o nosso pastor, porque Ele é o bom pastor. Eu creio que de nada teremos falta. Sejam abençoados em nome de Jesus.